O helicóptero cortava o céu de São Paulo quando a sensação de perigo invadiu o coração de Felipe. O vento forte parecia querer engolir a aeronave, e o empresário, acostumado a lidar com riscos nos negócios, agora encarava o risco da própria vida. O piloto tentava manter o controle, mas algo não estava certo. Um estrondo metálico ecoou, seguido de um silêncio angustiante. O impacto foi brutal. Felipe perdeu a consciência por alguns segundos, acordando em meio a destroços e fumaça. O cheiro de combustível queimado se misturava ao frio da noite, e sua mente girava entre o medo e a incredulidade. O bilionário, dono de um império, agora era apenas um sobrevivente. Ao longe, ouvia sirenes se aproximando. Mas algo dentro dele dizia que sua vida jamais seria a mesma. Ao tentar se levantar, sentiu uma dor latejante na perna. Cambaleando, percebeu que poderia ser encontrado a qualquer momento. Porém, no fundo, sabia que aquele acidente não fora obra do acaso. As disputas dentro da empresa, os olhares desconfiados do irmão Antônio, tudo fazia sentido agora. O helicóptero havia sido sabotado. Felipe se arrastou até um beco escuro próximo, usando as últimas forças para se esconder. Enquanto as sirenes se aproximavam da cena, tomou uma decisão radical. Deixaria que acreditassem em sua morte. Pela primeira vez, viu na própria tragédia uma chance de escapar da prisão que sua vida havia se tornado. As horas seguintes foram um borrão. Ele caminhou sem rumo, longe dos olhares conhecidos, até que a madrugada o engoliu. Seus sapatos de couro já não tinham utilidade, e a roupa cara logo se tornou apenas um fardo. Cada passo o afastava de seu passado, mas também o mergulhava em um futuro incerto. Pela primeira vez, ele sentia medo de ser apenas um homem comum. O empresário de outrora desapareceu naquela noite, substituído por um homem ferido e sem identidade. Felipe olhava para o reflexo sujo em uma vitrine quebrada e mal se reconhecia. A riqueza que sempre o definira agora era apenas lembrança. O que restava era sobreviver. Ao amanhecer, os jornais estampavam sua morte. Bilionário Felipe Vasconcelos desaparece em acidente de helicóptero. A notícia se espalhou como fogo, e Antônio assumia o protagonismo na empresa. Para o mundo, Felipe estava morto. Para si mesmo, ele era um fantasma. O peso de sua escolha começou a cair sobre seus ombros. Se antes era prisioneiro da ganância e da desconfiança, agora estava preso ao anonimato. O silêncio das ruas o envolvia, e a solidão se tornava sua nova companheira. Felipe percebeu que precisava de um lugar para desaparecer por completo. Entrou em uma das áreas mais pobres da cidade, onde ninguém o reconheceria, onde os rostos eram tantos que se tornavam invisíveis. Ele, que sempre se destacara, agora queria ser apenas mais um. Naquele momento, sem saber, Felipe não apenas enterrava sua identidade, mas também abria as portas para um destino inesperado. O acidente que quase lhe tirou a vida seria o ponto de partida para a jornada mais transformadora de sua existência. Capítulo 2. As ruas de São Paulo nunca pareciam dormir. Carros, buzinas e passos apressados se misturavam ao frio cortante da madrugada. Felipe caminhava sem rumo, com o rosto coberto de sujeira e a roupa rasgada pelo acidente. Pela primeira vez, sentia o peso de ser ignorado, de não existir para os outros. Ele havia se tornado um dos invisíveis da cidade. A fome logo o alcançou. Acostumado a banquetes, agora disputava restos em latas de lixo. O cheiro podre do alimento descartado misturava-se à vergonha que o consumia. Cada mordida era um lembrete cruel da distância entre o homem que fora e o que se tornara. Felipe observava os grupos de moradores de rua, suas fogueiras improvisadas e a solidariedade silenciosa entre eles. Não tinha coragem de se aproximar. O orgulho ainda o mantinha afastado, mas a solidão começava a corroer sua resistência. Pela primeira vez, sentia que precisava de outros para sobreviver. O frio da madrugada o fez se encolher em um canto úmido de um beco. O concreto gelado castigava seu corpo, mas sua mente vagava entre lembranças e culpas. Pensava em sua família, no império construído às custas de relações quebradas, e em como tudo parecia inútil agora. O vazio interno era maior que o externo. Dias se transformaram em semanas. A barba cresceu, os olhos perderam o brilho, e o corpo se acostumou à escassez. Felipe já não era reconhecível. Os poucos que cruzavam seu caminho o viam apenas como mais um indigente. Essa invisibilidade, que a princípio era um refúgio, começava a se tornar uma prisão sufocante. Certa noite, em meio à chuva que transformava as ruas em rios, Felipe sentiu o corpo fraquejar. Cambaleou, as pernas não responderam, e caiu sobre o asfalto molhado. As gotas batiam em seu rosto como marteladas, e a escuridão ameaçava envolvê-lo para sempre.
Foi então que uma voz suave, mas firme, rompeu o silêncio da noite. Uma jovem se aproximou, empurrando uma cadeira de rodas velha, onde uma senhora idosa descansava. Seus olhos refletiam compaixão, mas também força. Você precisa de ajuda, disse ela. Felipe tentou recusar, mas seu corpo não reagia. A jovem estendeu a mão, e ele, pela primeira vez desde o acidente, sentiu o toque de alguém que via além de sua aparência. Era Elisa. Sem saber, aquele gesto simples se tornaria a fagulha que mudaria o curso da vida de ambos. Entre sombras e esperanças, dois destinos estavam prestes a se entrelaçar. Capítulo 3. Felipe abriu os olhos lentamente, ainda atordoado pela queda e pelo frio da noite chuvosa. A primeira imagem que viu foi o rosto de uma jovem, iluminado pela fraca luz de um poste. O olhar dela era firme, mas carregava compaixão. Ele não estava acostumado a ser visto assim, não como empresário, não como bilionário, mas como um homem caído na rua. Elisa o ajudou a se sentar, apoiando-o com cuidado. Seus braços tremiam de cansaço, mas a determinação em seus olhos não deixava dúvidas. Ela não deixaria aquele desconhecido à própria sorte. Ao lado dela, uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar distante, observava a cena em silêncio, como se carregasse segredos que ninguém mais poderia compreender. Você não pode ficar aqui, disse Elisa, sua voz firme, mas doce. Está fraco demais. E essa chuva só vai piorar. Felipe tentou balbuciar uma recusa, mas o corpo já não obedecia. O orgulho que sempre guiou suas decisões parecia inútil diante da fragilidade em que se encontrava. Elisa ofereceu sua mão, e Felipe, sem forças para resistir, segurou-a. Foi como se naquele gesto houvesse algo maior que simples compaixão. Uma conexão silenciosa surgia, mesmo que nenhum dos dois soubesse explicar. A cada passo, ele sentia que sua vida estava prestes a mudar. Caminharam até a pequena casa de Elisa, nos fundos de uma vila simples, marcada por paredes descascadas e flores mal cuidadas no quintal. O contraste com os luxuosos apartamentos de onde Felipe viera era brutal. Para ele, aquele lugar parecia outro mundo, distante de tudo o que conhecia. Dona Olívia, a avó, foi a primeira a quebrar o silêncio ao entrarem. Os invisíveis têm olhos, mesmo quando o mundo os apaga, murmurou, olhando diretamente para Felipe. A frase o desconcertou, como se a idosa pudesse enxergar além da aparência dele. Enquanto ajudava a ajeitá-lo em uma cadeira, Elisa contou que trabalhava durante o dia em uma padaria, e à noite fazia pequenos bicos para sustentar a avó. Sua vida era uma rotina de sacrifícios, mas o brilho de dignidade em sua voz deixava claro que não se via como vítima. Felipe, ouvindo cada palavra, sentiu-se envergonhado. Ele, que sempre viveu cercado de luxo, nunca havia pensado em como sobrevivia quem tinha tão pouco. Agora, sentado ali, ele não era diferente de qualquer homem que lutava para não sucumbir à vida. Elisa preparou um chá simples, mas para Felipe foi como se fosse um banquete. O calor da bebida percorreu sua garganta e trouxe uma sensação que ele não experimentava há muito tempo: conforto. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu-se acolhido. A cada detalhe da casa, Felipe percebia o peso da luta daquela família. As paredes tinham rachaduras, mas estavam limpas. A mesa era velha, mas coberta com um pano florido. Havia ali um cuidado que ele nunca vira em mansões luxuosas. Ao observar Elisa cuidando da avó, Felipe notou a ternura nos gestos dela. Não era apenas obrigação, era amor genuíno. E no silêncio daquele lar, algo dentro dele começou a se mexer, como se fosse forçado a olhar para sua própria vida com outros olhos. Quando a noite avançou, Elisa ofereceu um colchão simples para que Felipe dormisse. Ele hesitou, mas seu corpo cedeu. Deitado ali, escutando os sons da casa e da chuva, percebeu que pela primeira vez em anos não estava cercado por luxo nem por interesses. Estava cercado por humanidade. Enquanto o sono o levava, lembrou-se das palavras de Dona Olívia. Os invisíveis têm olhos. Aquilo ecoava em sua mente como se fosse um enigma. Sentia que havia algo naquele lugar, naquela família, que estava além de um simples gesto de bondade. Sem saber, Felipe havia acabado de entrar em uma história que uniria sua vida à de Elisa de maneira irreversível. Uma história onde passado, presente e destino se entrelaçariam em um mesmo fio. Capítulo 4. O sol da manhã penetrou pelas frestas da janela, despertando Felipe do sono inquieto. O colchão duro lhe causara dores, mas havia algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, acordara em um lugar onde não sentia medo imediato.
Elisa já estava de pé, preparando o café antes de sair para o trabalho. Ela o cumprimentou com um sorriso discreto, perguntando como havia passado a noite. Felipe respondeu com poucas palavras, ainda constrangido pela hospitalidade que não sentia merecer. O cheiro de pão fresco invadiu o ambiente, lembrando-o de uma infância distante, quase esquecida. Dona Olívia, sentada em sua cadeira de rodas, o observava em silêncio. Seus olhos pareciam atravessá-lo, como se conhecesse segredos que ele próprio não lembrava. Quem foge da própria sombra não encontra a luz, disse, sem contexto. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Elisa explicou que a avó costumava falar enigmas, frases que pareciam desconexas, mas que muitas vezes carregavam verdades escondidas. Felipe fingiu não se importar, mas aquelas palavras ecoaram fundo. Ele sabia que, de alguma forma, vivia fugindo de si mesmo. Durante o dia, Felipe tentou ajudar com pequenas tarefas. Limpou o quintal, organizou algumas caixas e, em troca, recebeu olhares curiosos dos vizinhos. Ninguém imaginava que aquele homem, de aparência desgastada, já fora dono de uma das maiores fortunas do país. Enquanto trabalhava, sentia-se dividido. Parte dele queria desaparecer para sempre, deixar sua identidade enterrada no passado. Mas outra parte clamava por justiça, por revelar ao mundo a traição de Antônio. Essa luta interna o corroía a cada instante. À tarde, Elisa retornou cansada do trabalho, mas ainda encontrou forças para preparar o jantar. Felipe observava a forma como ela cuidava da avó e se mantinha firme, mesmo carregando responsabilidades maiores do que sua idade. Admirava aquela força, tão diferente da frieza das pessoas com quem convivera. Durante a refeição, Elisa perguntou de onde ele vinha. Felipe hesitou, inventando uma história vaga sobre ter perdido tudo. Não conseguia revelar a verdade, e o peso da mentira começou a se acumular. No fundo, sabia que o dia em que fosse descoberto se aproximava. Após o jantar, os três se sentaram na sala. Dona Olívia, de olhos semicerrados, contou histórias de sua juventude. Em meio a lembranças aparentemente desconexas, soltou uma frase que fez Felipe estremecer. O sangue chama o sangue, e nada fica escondido para sempre. Felipe tentou disfarçar a reação, mas Elisa percebeu o desconforto. Minha avó fala coisas estranhas às vezes, disse rindo. No entanto, uma parte de Felipe intuía que aquelas palavras tinham mais significado do que pareciam. Mais tarde, sozinho no pequeno quarto improvisado, Felipe refletiu sobre tudo. A simplicidade daquela casa o confrontava mais do que qualquer conselho de executivos. Era como se o universo o obrigasse a olhar para as feridas que sempre ignorou. Ele sabia que não poderia permanecer ali para sempre. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele não queria sair. Pela primeira vez em anos, sentia-se parte de algo real, humano e simples. Enquanto a noite avançava, Felipe olhou pela janela e viu Elisa cuidando da avó com paciência e ternura. Sentiu um aperto no peito, como se estivesse diante de um espelho invertido de sua própria vida. Onde ele cultivou ambição, ela cultivava amor. Onde ele perdeu, ela resistia. Naquele instante, Felipe percebeu que aquele lar, tão improvável para ele, começava a despertar algo adormecido dentro de si. A esperança. Capítulo 5. Felipe acordou antes do sol. Varreu o quintal em silêncio. O cheiro de terra molhada acalmou seu peito. Pela primeira vez, sentiu rotina. Rotina que não comprava com dinheiro. Elisa saiu cedo para a padaria. Deixou bilhetes presos na geladeira. Volto às 3, dizia um deles. Deu o remédio da vovó, dizia outro. Felipe sorriu sem perceber. No corredor estreito, fotos antigas. Dona Olívia jovem, vestido azul. Um homem de chapéu ao fundo. Olhares desviados, sorrisos contidos. Pistas de histórias ainda caladas. Felipe preparou o remédio com cuidado. As mãos tremiam menos hoje. A idosa agradeceu com um olhar. Quem cuida, se cura junto, disse. Ele guardou a frase no peito. Na vila, vizinhos o observaram. Alguns com curiosidade, outros com receio. Felipe respondia com acenos tímidos. Aprendia a caber nos pequenos gestos e a viver fora dos holofotes. De tarde, ajudou com as compras. Carregou sacolas mais pesadas. Elisa insistiu em dividir o peso. Não preciso de heróis, disse rindo. Só de companhia no caminho. Enquanto cozinhavam, conversaram devagar. Elisa falava do pai ausente, da promessa de voltar que nunca veio, da raiva que virou silêncio e do silêncio que virou armadura. Felipe contou quase nada. Perdi o rumo, disse apenas. O passado pesou na língua.
Preferiu calar para proteger, ou para não desabar de vez. O cheiro de alho e cebola, a panela cantando no fogão, a mesa simples com toalha florida. Tudo soava como música antiga. E ele reaprendeu a comer devagar. Dona Olívia observava em soslaio. Os fios já se reconhecem, murmurou. Elisa franziu a testa, intrigada. Felipe fingiu não escutar, mas o coração acelerou de leve. Depois do jantar, lavaram juntos. Pratos que contavam o dia. O sabão fazia bolhas luminosas. Elisa riu de uma bolha no nariz. Felipe riu sem medo do riso. A noite trouxe brisa e lembranças. Ele pensou em Antônio e no golpe. No helicóptero e no metal rasgando. No império que virara ruína. E na paz improvável daquele lar. Elisa mostrou o caderno de contas. Números apertados nas margens. Faturas, remédios, aluguel atrasado. Felipe quis pagar tudo agora. Mas pagou com silêncio e respeito. Prometeu ajudar com trabalho. Concertos, entregas, o que fosse. Elisa aceitou, sem cerimônia. Ajuda não é dívida, disse. É só caminho compartilhado. Antes de dormir, céu estrelado. Cães latiam ao longe, vida pulsava. Felipe fechou os olhos agradecido. Ali sentia-se menos fantasma. Mais homem, mais presente, mais vivo. Capítulo 6. A madrugada começou com sussurros. Dona Olívia falava entre sonhos. Nomes que Felipe não conhecia. Datas, uma ponte, um hospital. E a palavra promessa repetida. Pela manhã, chá de erva doce. A mesa recebeu luz morna. Elisa penteava os cabelos da avó. Movimentos lentos, gestos de cuidado, silêncios que diziam muito. Felipe encontrou uma caixa antiga, guardada no fundo do armário. Fotos, cartas, fitas amareladas. Elisa hesitou, mão no ar. Podemos ver juntos? Perguntou. Abriram a primeira carta devagar. Caligrafia firme, tinta desbotada. Minha Olívia, perdoe o atraso. Eu voltarei quando puder. Assinatura? A. Apenas. Uma foto caiu da carta. Homem de chapéu, sorriso contido. Ao fundo, um prédio velho. Na borda, data desbotada. E um carimbo de interior paulista. Dona Olívia ergueu os olhos. Reconheceu a foto sem tocar. Ele também prometeu voltar, disse. Promessas pesam nos netos. Elisa sentiu um frio na nuca. Felipe aproximou a fotografia. Notou um detalhe no canto. O broche num casaco escuro. Desenho igual ao da sua família. Um símbolo antigo, quase secreto. O coração disparou sem aviso. Ligações começaram a surgir. Sangue, destinos, repetições. Culpa herdada, amor interrompido. Ciclos pedindo reconhecimento. Elisa percebeu sua perturbação. Você parece ter visto fantasma. Felipe respirou, buscou firmeza. Só lembrei de alguém, disse, e guardou a verdade por hora. Foram até a igreja do bairro. Acenderam uma vela silenciosa. Elisa pediu força para continuar. Felipe pediu coragem para revelar. E Dona Olívia sorriu para o altar. No caminho de volta, chuva fina. Gotas prendiam luzes na calçada. A cidade parecia suspirar junto. Felipe sentiu o chamado do destino. E não tinha mais onde se esconder. À noite, nova caixa foi aberta. Um documento dobrado em 4. Registro de batismo antigo. Sobrenome que Felipe conhecia demais. Ela. Ele. Uma travessia comum. Dona Olívia tocou a mão dele. Os laços pedem nome e lugar. Quem é visto pode descansar. Felipe segurou o olhar da idosa. Eu voltarei com a verdade, prometeu. Elisa reteve o ar, apreensiva. Quis fazer 1000 perguntas. Escolheu apenas ficar ao lado. Porque o afeto entende o tempo. E o tempo afina as verdades. Antes de dormir, a casa quieta. Felipe encarou o próprio medo. A foto, a carta, o broche. Tudo apontava para a mesma porta. E ele decidiu abri-la por amor. Capítulo 7. Elisa caminhava pela cozinha silenciosa, preparando o café enquanto Felipe observava seus movimentos discretos. Havia nela uma cadência quase ritual, como se cada gesto carregasse o peso dos anos em que aprendeu a cuidar sozinha de tudo. Ele sabia que aquele silêncio escondia dores antigas, e uma parte de si ansiava por compreender melhor a força que fazia dela uma mulher tão resiliente. Quando se sentaram à mesa, a avó já estava acordada, observando-os com olhos atentos. Dona Olívia parecia captar o que ninguém dizia em voz alta, como se pudesse ler as sombras que habitavam cada coração. Foi então que, quase sem aviso, Elisa decidiu abrir-se, sua voz baixa, mas firme, revelando um pedaço de sua própria história que nunca compartilhara com estranhos. Ela contou como seu pai a abandonou ainda criança,
prometendo voltar e nunca cumprindo. Disse que durante anos esperou na porta da casa, acreditando que um dia o veria entrar novamente, trazendo presentes ou ao menos um abraço. Mas o tempo passou, e a esperança se transformou em raiva, e depois em silêncio. A ausência moldou sua forma de amar, sua forma de se proteger. Felipe escutava em silêncio, e cada palavra de Elisa parecia encontrar eco em sua própria vida. Ele também carregava feridas herdadas, mas nunca tivera coragem de encará-las. Agora, diante daquela jovem que lhe oferecera acolhimento sem nada pedir em troca, sentia que estava aprendendo mais sobre si mesmo do que jamais aprendera em reuniões de conselho ou nos corredores luxuosos da empresa. Elisa continuou, explicando como a ausência do pai a fez desconfiar do amor, como se cada gesto de afeto viesse sempre acompanhado de uma dívida. Aprendi cedo que promessas são só palavras que quebram a gente por dentro, disse, e a frase pairou no ar como uma sentença. Felipe, engolindo em seco, reconheceu que, de certa forma, também fora um homem de promessas não cumpridas. Dona Olívia interrompeu o silêncio com uma frase que parecia surgir de outro tempo. Os filhos carregam o que os pais deixam de lado, e os netos carregam o que os filhos não suportam. Elisa suspirou, acostumada com as falas enigmáticas da avó. Mas Felipe sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ele. O passado sempre cobrava seu preço, mais cedo ou mais tarde. O resto do dia seguiu em um ritmo calmo, mas a mente de Felipe permanecia inquieta. Ele observava Elisa com novos olhos, admirando sua força silenciosa. Viu nela não apenas uma jovem batalhadora, mas também uma sobrevivente de histórias que a vida insistia em repetir. E percebeu que talvez eles compartilhassem mais do que imaginavam. No final da tarde, enquanto Elisa cuidava do jardim, Felipe aproximou-se e tentou ajudá-la. As mãos dele, acostumadas a canetas e contratos, estranhavam a terra, mas havia algo libertador naquele contato com o simples. Você nunca mexeu em plantas? Ela perguntou, rindo. Ele sorriu de volta, sentindo uma leveza que há muito tempo não experimentava. Naquela noite, Felipe deitou-se pensando em como a ausência pode moldar uma vida. Pensou em seu próprio pai, nas exigências nunca ditas, nas expectativas sufocantes. Percebeu que carregava em silêncio não apenas os erros de sua família, mas também o peso de nunca ter aprendido a amar sem medo. Elisa, em sua dor, era um reflexo disso. O homem que sempre acreditara controlar o destino começou a se dar conta de que era apenas mais uma peça em uma longa cadeia de histórias não resolvidas. Essa constatação o assustava, mas também o libertava. Pela primeira vez, sentia que poderia escolher quebrar o ciclo, ainda que não soubesse como. Elisa, por sua vez, sentiu-se aliviada por compartilhar sua dor com alguém que não a julgava. Talvez não soubesse explicar por que confiava em Felipe, mas algo nela dizia que ele entendia sua solidão melhor do que qualquer outro. Mesmo sem conhecer sua história, havia nele um olhar que dizia: eu sei o que é carregar um vazio. Naquele lar pequeno e simples, 3 vidas se entrelaçavam em silêncios e confidências. Dona Olívia observava, Elisa resistia e Felipe aprendia. Não havia luxo, não havia poder, mas havia verdades que começavam a se revelar, mesmo que discretamente. Felipe se perguntava quanto tempo conseguiria esconder quem realmente era. Cada dia ao lado de Elisa tornava o fardo mais pesado, e a ideia de revelar a verdade o assombrava. Mas ainda não era o momento. Ainda não havia coragem suficiente para expor as feridas. O peso da ausência, tanto de Elisa quanto o dele próprio, unia-os de forma invisível. E naquela noite, quando a cidade se calou, Felipe adormeceu com uma certeza estranha. Talvez estivesse começando a encontrar em Elisa não apenas companhia, mas um espelho capaz de mostrar quem realmente era. Capítulo 8. Enquanto Felipe tentava se acostumar com a rotina simples, em outra parte da cidade, Antônio observava de longe as manchetes antigas sobre a morte do irmão. Embora para todos Felipe estivesse enterrado, algo dentro dele dizia que a história não estava encerrada. O instinto aguçado de quem sempre buscou o poder não o deixava em paz. Antônio contratou investigadores discretos, ordenando que buscassem qualquer pista de que Felipe poderia ter sobrevivido. Um helicóptero destruído, um corpo nunca encontrado, testemunhas confusas. Tudo apontava para uma verdade incômoda. Havia chances de que o irmão ainda estivesse vivo. Essa ideia o consumia, não apenas por medo, mas também por orgulho ferido. Felipe, alheio a essa movimentação, passava os dias dividindo tarefas com Elisa e tentando reconquistar sua própria dignidade. Cada gesto simples, varrer o quintal, carregar compras, preparar a comida,
se tornava uma forma de reaprender a viver. Era como se a vida lhe desse uma segunda chance de ser alguém além do título de empresário. Certa tarde, Elisa o levou até a padaria onde trabalhava. Os clientes a cumprimentavam com afeto, e Felipe percebeu o respeito silencioso que ela conquistava, mesmo em meio às dificuldades. Ele a admirava cada vez mais, e isso tornava ainda mais difícil manter o segredo que carregava. Enquanto ajudava Elisa, Felipe sentiu o olhar desconfiado de um homem sentado na calçada. Era apenas um morador de rua, mas havia algo no olhar dele que o fez estremecer, como se fosse observado por alguém que sabia mais do que deixava transparecer. Talvez fosse paranoia, talvez fosse o início de uma perseguição invisível. Do outro lado da cidade, Antônio recebia relatórios de seus investigadores. Pequenos indícios surgiam. Um homem com características semelhantes a Felipe avistado em uma vila pobre, boatos entre moradores de rua, uma sombra que parecia insistir em escapar. Antônio sorriu de forma sombria. Se ele está vivo, eu vou encontrá-lo. Naquela noite, Felipe caminhava pelas ruas com Elisa após o trabalho. As luzes fracas da cidade iluminavam apenas trechos da calçada, e a sensação de estar sendo seguido o incomodava. Ele não comentou nada, mas seus olhos não paravam de percorrer os cantos escuros. Elisa percebeu sua inquietação, mas acreditou que fosse apenas cansaço. Ao chegar em casa, Dona Olívia os esperava com uma expressão séria. As sombras se movem quando o sangue é ameaçado, disse, em sua fala enigmática. Elisa sorriu, acostumada às frases da avó, mas Felipe sentiu o corpo gelar. Ele sabia que não era apenas superstição. Era como se a idosa tivesse pressentido o perigo. O tempo parecia se encurtar. Cada dia ao lado de Elisa o aproximava de uma vida que queria viver, mas cada lembrança de Antônio o lembrava do perigo que corria. O mundo dos negócios e da traição ainda estava lá fora, esperando o momento certo para invadir sua paz recém-descoberta. Enquanto ajudava Elisa a colocar a avó para dormir, Felipe refletiu sobre como o passado parecia sempre encontrar formas de alcançá-lo. Não importava o quanto tentasse desaparecer, havia forças maiores que insistiam em trazê-lo de volta à superfície. Durante a madrugada, um barulho estranho no quintal o fez despertar. Ao espiar pela janela, não viu ninguém, apenas sombras projetadas pelo vento. Mas no fundo sabia que não era apenas imaginação. Alguém o observava, e o tempo de seu anonimato estava acabando. Felipe respirou fundo e deitou novamente, mas o sono não veio. Ao fechar os olhos, viu o rosto de Antônio, sorrindo de forma cruel, pronto para destruir o pouco que ele havia reconstruído. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Elisa a preparar o café, decidiu que precisava estar atento. Não podia mais viver apenas como um homem escondido. O passado o caçava, e ele teria que enfrentar a verdade mais cedo ou mais tarde. O olhar de Elisa, cheio de confiança, fez seu coração apertar. Ele queria protegê-la, queria poupá-la da tempestade que se aproximava, mas ao mesmo tempo, sabia que, sem ela, jamais teria forças para enfrentar o que estava por vir. Naquele momento, Felipe compreendeu que não poderia fugir para sempre. As sombras estavam cada vez mais próximas, e o destino começava a se mover em direção ao inevitável confronto. Capítulo 9. O dia parecia comum quando Elisa decidiu organizar algumas caixas antigas guardadas no quarto da avó. Entre papéis amarelados e lembranças esquecidas, encontrou um recorte de jornal dobrado com cuidado. Ao abrir, seus olhos se fixaram na manchete. Bilionário Felipe Vasconcelos desaparece em acidente de helicóptero. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ela relia a notícia repetidas vezes, tentando entender como aquele homem retratado na foto, elegante e imponente, poderia ser o mesmo que agora dormia em um colchão simples na sala de sua casa. O coração acelerou, e um misto de incredulidade e raiva tomou conta dela. Não podia ser coincidência. Com o jornal nas mãos trêmulas, foi até Felipe, que naquele momento consertava uma cadeira quebrada do quintal. "Quem é você de verdade?" perguntou, sua voz carregada de tensão. Ele ergueu os olhos, surpreso com o tom dela, e percebeu que a máscara que usava estava prestes a cair. Felipe tentou se esquivar, mas Elisa insistiu. Mostrou o recorte e encarou-o com firmeza. "É você, não é? O homem que todos acreditam estar morto. Por que está aqui? Por que mentiu para mim e para minha avó?" A cada pergunta, a parede que Felipe construíra ao redor da sua identidade se desmoronava. Respirando fundo, ele tentou explicar. Contou que o acidente não fora acaso, mas resultado de uma sabotagem. Disse que escolhera desaparecer para sobreviver e, ao mesmo tempo,
para fugir de uma vida que o aprisionava. As palavras saíam entrecortadas, como se libertar a verdade fosse ao mesmo tempo doloroso e necessário. Elisa, no entanto, não conseguia conter a fúria. Você entrou na minha casa com mentiras. Deixou que eu confiasse em você, sem ao menos dizer quem realmente era. Como pode esperar que eu acredite em qualquer coisa agora? Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de fragilidade. Eram lágrimas de indignação. Dona Olívia, ouvindo de longe, aproximou-se com sua calma habitual. A verdade sempre encontra sua hora de nascer, murmurou. Mas quando nasce, pode cegar antes de iluminar. Suas palavras enigmáticas não aliviaram o peso do momento, mas trouxeram um silêncio necessário. Felipe tentou se aproximar de Elisa, mas ela recuou. A confiança que haviam construído parecia desmoronar em segundos. Tudo o que ele queria era protegê-la, mas percebia agora que sua escolha de esconder a verdade havia se tornado uma nova forma de traição. Elisa sentiu que todo o chão lhe faltava. Aquele homem que ela acreditava conhecer, que ajudava em pequenas tarefas, que sorria nas noites silenciosas, era na verdade alguém com um passado que não combinava com sua vida. Você nunca pertenceu a este lugar, disse com voz embargada. Felipe tentou argumentar. Não sou mais aquele homem, Elisa. A riqueza, o poder, tudo isso morreu no dia do acidente. O que restou de mim é o que você vê agora. E é real. Mas ela não conseguia acreditar plenamente. A ferida da mentira era profunda demais. O dia terminou em silêncio. Elisa evitou o olhar de Felipe, limitando-se a cuidar da avó. Ele, por sua vez, sentiu-se mais sozinho do que em qualquer noite nas ruas. Pela primeira vez, temeu perder não apenas sua nova vida, mas também o laço que o mantinha vivo. Naquela noite, deitado no colchão, Felipe encarou o teto escuro. A confiança de Elisa era mais valiosa do que qualquer fortuna, e agora ele havia destruído isso. As sombras do passado retornavam com força, lembrando-lhe de que nunca poderia escapar completamente do que fora. Elisa chorou em silêncio no quarto ao lado, dividida entre a raiva e o afeto. O homem que conhecia ainda estava ali, mas agora envolto em camadas de segredos. Perguntava-se se valia a pena acreditar que alguém tão marcado por mentiras poderia oferecer algo verdadeiro. Dona Olívia, antes de dormir, olhou para ambos com uma serenidade misteriosa. A confiança quebrada pode renascer, mas precisa de raízes novas. O tempo dirá se vocês estão dispostos a plantar. As palavras pairaram no ar, como uma promessa, ou como um aviso. O lar que parecia tão firme agora estava rachado, sustentado por silêncios e olhares desconfiados. A descoberta de Elisa não apenas mudara sua percepção de Felipe, mas também colocava em xeque o futuro que eles mal começavam a sonhar. Capítulo 10. O dia seguinte amanheceu pesado, com o ar carregado de um silêncio que parecia cortar cada palavra não dita. Elisa mal olhava para Felipe, limitando-se a falar apenas o necessário. Ele, por sua vez, respeitava a distância, embora cada segundo aumentasse a angústia de vê-la afastada. Felipe tentou ocupar-se com reparos na casa, como se consertar objetos pudesse compensar as rachaduras na confiança. A cada martelada, lembrava-se do tom de voz de Elisa na noite anterior. A ferida não era apenas dela, agora também sangrava dentro dele. Elisa caminhava com passos firmes, tentando manter-se inabalável, mas por dentro o coração estava em guerra. Lembrava-se do homem que encontrara caído na rua, frágil e humano, e o comparava com o empresário estampado no jornal. Eram duas faces de uma mesma pessoa, e ela não sabia qual delas deveria acreditar. Durante o almoço, a tensão era palpável. Dona Olívia tentava manter uma atmosfera de normalidade, mas até mesmo seu olhar enigmático revelava preocupação. A família improvisada que se formara ali começava a se desmanchar. Felipe não aguentou o silêncio e decidiu se explicar melhor. Contou detalhes sobre sua família, a relação conturbada com Antônio, os negócios sujos que sempre se escondiam por trás da fortuna. Revelou que o acidente fora armado, uma tentativa de assassinato que ele só sobreviveu por acaso. Elisa ouvia, mas seu olhar permanecia distante. As feridas não se curavam apenas com explicações. Você me deu confiança quando mais precisava e depois tirou tudo de mim em um instante, disse, a voz carregada de mágoa. Como espera que eu esqueça isso? Felipe baixou os olhos, sentindo o peso da verdade. Não espero que esqueça, Elisa. Só espero que veja quem eu me tornei aqui, com você. O homem que fui morreu naquele helicóptero. O que restou é o que você ajudou a construir. As palavras tocaram Elisa, mas não o suficiente para apagar a dor. Ainda assim, uma parte dela reconhecia a sinceridade no olhar de Felipe. O dilema era cruel.
Acreditar nele significava arriscar-se a ser ferida novamente, mas rejeitá-lo significava abrir mão do vínculo que os unia. À noite, Elisa saiu para caminhar sozinha. As ruas da vila estavam silenciosas, iluminadas apenas por postes enferrujados. Cada passo era acompanhado de lembranças confusas. Lembrava-se de como Felipe ajudara em pequenas coisas, de como sorria sem arrogância, de como cuidava da avó com respeito. Nada disso parecia parte de um homem falso. Felipe, em casa, aguardava sua volta com ansiedade. Pensava em como, pela primeira vez, desejava mais do que simplesmente sobreviver. Desejava ser digno da confiança de Elisa. E sabia que não havia fortuna capaz de comprar isso. Quando ela voltou, os olhos estavam vermelhos de tanto pensar. Não sei o que fazer com você, Felipe, confessou cansada. Parte de mim quer que vá embora, mas outra parte não consegue imaginar a casa sem você. Ele se aproximou devagar, sem ousar tocá-la. Então me deixe provar quem eu sou agora. Não com promessas, mas com ações. Me deixe ficar e mostrar que posso ser verdadeiro. As palavras ecoaram como uma súplica. Elisa suspirou fundo. Não lhe deu uma resposta definitiva, mas também não pediu que fosse embora. A batalha ainda estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde a descoberta, havia uma fresta de esperança. Dona Olívia, observando em silêncio, murmurou uma última frase antes de dormir. Os laços quebrados ainda podem se refazer, mas precisam de coragem e de amor que não teme a dor. Naquela noite, cada um carregou suas feridas, mas também uma centelha de possibilidade. Entre verdades dolorosas e cicatrizes ainda abertas, o futuro permanecia incerto, mas não completamente perdido. Capítulo 11. Antônio observava a cidade do alto da cobertura, como quem analisa um tabuleiro de xadrez prestes a ser vencido. Os relatórios dos investigadores estavam sobre a mesa, sugerindo que Felipe poderia estar vivo, escondido em alguma vila da Zona Leste. O fato de o corpo nunca ter sido encontrado voltava como um espinho que sua mente não conseguia expulsar. A incerteza era um veneno que o impedia de dormir, e quanto mais pensava, mais a ambição se transformava em paranoia. Chamou seu braço direito, Vitor, um homem de poucas palavras e lealdade comprada a preço alto. Ordenou que ampliassem as buscas, mas com discrição absoluta, evitando qualquer movimentação que pudesse gerar manchetes. Antônio queria certezas silenciosas, o tipo de verdade que se manipula antes de ser exposta, porque o poder não admite testemunhas quando precisa ser sujo. O jogo, para ele, sempre fora uma questão de controle. Enquanto isso, Felipe tentava seguir a rotina com Elisa e Dona Olívia, fingindo normalidade. O café fumegante, os reparos da casa, o cuidado com a avó, tudo parecia conduzi-lo para uma vida simples, quase possível, não fosse a sensação constante de que havia olhos observando por trás das cortinas. A intuição que o salvara no dia do acidente sussurrava que o passado estava em movimento novamente. E sombras, quando se mexem, não param até engolir a luz. Elisa manteve certa distância, sem gelo, mas com cautela. Falavam o necessário, trocavam olhares que evitavam o abismo da discussão e se sustentavam no trabalho cotidiano como quem atravessa uma ponte frágil. A presença dele, apesar das feridas, havia se enraizado naquele lar e era difícil negar que a casa respirava de maneira diferente quando Felipe estava por perto. O conflito entre o medo e o afeto tornava tudo mais real. Numa tarde chuvosa, um homem apareceu na padaria perguntando por uma jovem que morava com a avó, uma senhora de cadeira de rodas. Falou como quem não quer nada, comprou 2 pães e saiu, mas deixou para trás um rastro de inquietação. Elisa contou a Felipe ao chegar em casa e ele sentiu a espinha gelar. Vitor, talvez. Ou apenas um alerta do destino de que a trégua estava acabando. Felipe sugeriu que mudassem algumas rotinas, horários de saída, caminhos alternativos, cuidados com portas e janelas. Elisa protestou no início, mas cedeu ao olhar sério dele, percebendo que não era paranoia vazia. O perigo tinha cheiro, e aquele cheiro estava no ar. Dona Olívia, ao ouvir a conversa, apenas murmurou que, quando a caça se aproxima, o vento muda de direção. Ninguém discutiu com o vento. Antônio, por sua vez, decidiu sujar as mãos com sutileza. Começou a espalhar rumores discretos no mercado financeiro, preparando o terreno para uma narrativa que contaria ao mundo caso Felipe reaparecesse. Que o irmão era instável, que tinha inimigos, que talvez estivesse envolvido com pessoas perigosas. O objetivo era simples. Se a verdade viesse à tona, que viesse com o rótulo que ele escolhesse. Informação para ele era argila. Numa noite de quinta-feira, Felipe percebeu um carro parado por tempo demais no fim da rua estreita.
As luzes apagadas, o motor desligado, a paciência de predador. Fingiu não ver, mas guardou o detalhe como se gravasse um mapa. Dormiu pouco, atento a qualquer ruído, e ao amanhecer caminhou pelo quarteirão para decorar rotas de fuga. Aprendera que sobreviver é, antes de tudo, saber para onde correr. Elisa começou a fazer perguntas mais diretas. Quem exatamente era Antônio? Que tipo de golpe ele armara? Que poderes ainda tinha? Felipe respondeu com honestidade que o irmão não precisava de armas para ferir. Bastava-lhe a frieza. Contou de decisões implacáveis, de negócios escuros feitos por terceiros, de uma infância em que o afeto era contabilizado como ativo de risco. Ela ouviu em silêncio, entendendo por que a ferida entre eles não cicatrizava. No dia seguinte, o carro voltou, agora com outra cor, mas com a mesma postura. Felipe reconheceu o padrão, e a confiança na própria leitura do perigo deu lugar à certeza de que o cerco se fechava. Avisou Elisa que talvez precisassem sair por alguns dias, manter Dona Olívia segura na casa de uma vizinha de confiança e adaptar a vida ao imprevisto. Fugir não era covardia. Às vezes, era a estratégia para voltar vivo ao campo de batalha. Vitor entrou finalmente em contato com Antônio, dizendo que achara um homem parecido com Felipe, trabalhando de forma informal nos arredores. Nada conclusivo, mas promissor, disse seco. Antônio pediu que não o abordasse ainda. Queria confirmar sem deixar rastros. O predador decidiu esperar o momento em que a presa se aproximasse da isca por conta própria. Paciência é a virtude dos que já experimentaram o gosto do poder. Ao anoitecer, a energia da vila oscilou, deixando a rua numa penumbra que parecia teatral. Felipe acendeu lanternas, checou trancas, testou o portão e ficou perto da janela como um sentinela silencioso. Elisa notou o aperto dos punhos dele e tocou seu braço, num gesto breve que dizia: "Eu estou aqui." Às vezes, a coragem nasce exatamente do medo compartilhado. Dona Olívia pediu que sentassem no sofá por alguns minutos. Queria rezar, mas sua oração era menos pedido e mais reconhecimento. Nomeou os ancestrais. Agradeceu pelos que vieram antes, pediu que tudo o que estivesse excluído pudesse ser visto. Felipe, que não entendia rituais, percebeu que o peso no peito aliviou, como se nomes antigos tivessem empurrado para longe o espectro da violência. A casa respirou. Nessa mesma noite, Antônio ensaiou diante do espelho a versão da história que contaria aos conselheiros caso Felipe ressurgisse. O discurso era impecável. Preocupação fraternal, compromisso com a empresa, prudência diante de rumores. O rosto, porém, traía uma fissura, a do homem que teme perder o trono que tomou sem merecer. Até os melhores mentirosos temem o retorno do que tentaram enterrar. Felipe decidiu que não permitiria que Elisa e Dona Olívia pagassem o preço de sua história. Se fosse preciso, sairia dali antes do amanhecer e atrairia a atenção para si, longe da casa. Mas quando olhou para as duas, adormecidas, percebeu que já não sabia viver sem aquele lar improvável. E a coragem, dessa vez, não seria a de fugir, seria a de permanecer e enfrentar o que viesse. A caçada de Antônio, iniciada como jogo de poder, transformou-se numa teia que apertava todos os envolvidos. No centro, Felipe se descobria menos vítima e mais protagonista de sua própria escolha. E do lado de fora, a cidade parecia prender a respiração, como quem aguarda o momento exato em que o passado bate à porta. Capítulo 12. A manhã nasceu com uma claridade tímida, e o cheiro de pão aquecendo no forno trouxe à casa uma paz breve, dessas que a realidade logo desafia. Elisa acordou mais cedo que o costume, talvez porque o coração, mesmo cansado, soubesse que havia decisões a tomar. Preparou café, cortou frutas, deixou tudo sobre a mesa com um cuidado que, em silêncio, dizia: "Eu escolho olhar para você." Às vezes, amor é isso. Insistir em ver quando seria mais fácil desviar. Felipe entrou na cozinha devagar, como quem pede licença para pertencer. Agradeceu pelo café, pelo pão, pelo gesto de permanência. Não justificou nada, não prometeu nada, apenas se sentou e comeu com gratidão. Havia nele um cansaço manso, o tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da alma que finalmente decidiu parar de brigar com a própria verdade. E por um instante, o silêncio pareceu fértil. Elisa quebrou esse silêncio com uma pergunta que vinha amadurecendo desde a noite anterior. "Se fosse só por mim, você ficaria? Sem empresa, sem fortuna, sem guerra com seu irmão, apenas... aqui?" Felipe demorou a responder, talvez por medo de dizer o óbvio e parecer menos do que era. Depois sorriu, não com euforia, mas com a certeza de quem se encontrou. "Eu já fiquei. O resto é barulho."
A resposta não curou todas as feridas, mas ajeitou o eixo. Elisa sentiu que o chão, ainda que rachado, podia sustentar passos. E esses passos a levaram até a sala, onde Dona Olívia folheava um álbum pequeno, com páginas gastas e dedos que sabiam o caminho sem ver. A idosa levantou os olhos, percebeu o pacto silencioso entre os dois e disse: "Quando dois se olham sem esconder o passado, o futuro encontra lugar para sentar." Mais tarde, Felipe saiu para buscar remédios e voltou por um caminho diferente, atento a espelhos, vitrines e reflexos que pudessem denunciar perseguições. Notou um homem encostado perto da banca de jornal, lendo sem virar a página, e acelerou o passo sem demonstrar pressa. Já aprendera que a arte de permanecer vivo exige parecer invisível, inclusive para quem te procura. O mundo das sombras não gosta de gestos bruscos. De volta à casa, contou a Elisa sobre a desconfiança. Sugeriu, com delicadeza, que mantivessem uma mala pronta para emergências, documentos essenciais e um pouco de dinheiro trocado. Ela assentiu, sem drama, acostumada a sobreviver em terreno instável desde muito antes de Felipe chegar. Às vezes, a coragem de uma mulher nasce da repetição de pequenos impossíveis que ela transforma em rotina. No meio da tarde, chamaram na porta. Era a Dona Cida, vizinha de décadas, trazendo um bolo simples e fofocas de corredor. Falou de um carro que andava rondando a rua, perguntou de onde Felipe viera, comentou que a cidade estava perigosa e que, se precisassem, havia um quartinho vago nos fundos da casa dela. Generosidade é uma forma de vigilância amorosa. Elisa agradeceu, e a casa de novo respirou. Felipe e Elisa passaram a tarde organizando papéis e lembranças, como quem prepara um inventário do que importa. Guardaram cartas de Dona Olívia, fotografias antigas, uma fita com gravação de festa de família, um brinco sem par que a avó dizia ser de alguém que partiu cedo demais. Cada objeto parecia contar uma história, mas também pedir lugar no presente. Constelar a vida é exatamente isso, dar assento ao que ficou de pé no escuro. Ao entardecer, Felipe foi à pequena praça da vila para reparar um banco quebrado a pedido da associação de moradores. Trabalhar com as mãos o acalmava, e a madeira obedecia com uma honestidade que os conselhos de administração nunca ofereceram. Elisa o observou de longe e viu no movimento dele um homem que, ao perder tudo, ganhou uma coisa rara: a capacidade de estar inteiro numa tarefa simples. A admiração, ali, era amor com nome de cotidiano. Na volta, encontraram Dona Olívia com o álbum aberto numa página específica. Havia ali a foto de um homem com um broche antigo, o mesmo símbolo que Felipe reconhecera dias antes. A idosa tocou a imagem com carinho e disse: "Esse foi o primeiro a prometer voltar." Felipe entendeu finalmente que sua história com Elisa não era acaso, mas um pedido antigo do destino para que alguém cumprisse a promessa que viajara pelas gerações. E promessas, quando reconhecidas, deixam de cobrar juros. Elisa, emocionada, pediu a Felipe que lesse em voz alta uma carta dobrada entre as páginas. Era um texto de despedida de décadas atrás que falava de culpa, de escolhas difíceis, de um amor que não encontrou caminho. A carta terminava dizendo que, um dia, quando dois corações se reconhecerem no meio da cidade, o ciclo vai saber que pode descansar. O silêncio que seguiu foi uma espécie de bênção. Naquela noite, Felipe e Elisa conversaram longamente, sem defesas. Ele falou do medo de perder o pouco que reconstruíra. Ela falou do medo de acreditar e ser abandonada outra vez. O diálogo não prometeu finais felizes, mas abriu espaço para um começo verdadeiro. E quando a coragem se deita ao lado do medo, o sono volta a visitar a casa. Antes de dormir, Felipe escreveu 3 frases num papel e deixou pregado na geladeira. Eu fico, eu protejo, eu assumo. Não era um juramento grandioso, mas um compromisso de presença. Elisa leu e sorriu porque reconheceu ali a única promessa que faz sentido. A que se cumpre no dia seguinte, e no outro, como quem rega planta sem exigir flor imediata. Lá fora, Antônio afinava seu plano. Aqui dentro, nas pequenas coisas, uma família improvisada consolidava raízes. Dor e amor, na mesma mesa, dividindo prato e destino. E enquanto a cidade adormecia, a casa ficou de guarda. Não por medo apenas, mas porque quem ama aprende a vigiar o que é sagrado. Capítulo 13. O amanhecer trouxe uma tensão quase palpável. Felipe acordou antes de todos, sentindo no ar a proximidade do desfecho que vinha sendo adiado desde o acidente. Caminhou pelo quintal silencioso, respirando fundo como quem se prepara para atravessar uma guerra. O silêncio, naquela manhã, não era paz. Era anúncio.
Elisa notou seu olhar distante e perguntou o que o preocupava. Felipe, cansado de esconder, disse que Antônio já estava perto e que a vida deles corria perigo. Ela sentiu o chão tremer sob os pés, mas a firmeza em sua voz denunciava que não o deixaria enfrentar aquilo sozinho. Dona Olívia apenas murmurou: "O que foi escondido no sangue pede agora ser visto." Horas depois, um carro preto estacionou na esquina da vila. Vitor desceu primeiro, observando os arredores com a calma de predador. Antônio veio logo em seguida, de terno impecável, destoando completamente da simplicidade do lugar. O contraste entre mundos se tornava explícito. Poder contra a sobrevivência, ambição contra a verdade. Felipe saiu da casa, colocando-se entre o portão e a rua. O reencontro com o irmão foi como o olhar no espelho distorcido da própria alma. Antônio sorriu, frio, dizendo que a morte fingida já havia durado tempo demais. A voz dele carregava a arrogância de quem se acredita dono até do destino alheio. Elisa, de dentro da casa, observava aflita. Viu quando Antônio estendeu uma proposta venenosa. Voltar para a empresa, assinar documentos que oficializassem sua retirada definitiva, em troca da segurança dela e da avó. Era uma chantagem e Felipe sabia que aceitar significava perpetuar o ciclo de traições. Felipe se aproximou devagar, mantendo os olhos fixos no irmão. Disse que não queria mais fortuna, que não queria mais poder, que já havia enterrado aquele homem. O que restava agora era proteger a vida que escolhera construir, simples e verdadeira. Antônio riu, chamando-o de fraco, de covarde, de tolo. Mas as palavras já não tinham o mesmo efeito. O confronto físico começou quando Vitor tentou forçar a entrada. Felipe reagiu instintivamente, empurrando-o contra o portão. O corpo treinado de quem vivera nas ruas agora se movia com uma força inesperada. Antônio avançou, mas foi contido por Elisa, que saiu da casa com coragem inesperada, gritando para que parassem. A luta tornou-se inevitável. Punhos, empurrões, gritos, tudo se misturava ao som dos vizinhos que começavam a se aglomerar na rua, atraídos pela confusão. Pela primeira vez, a guerra secreta entre os dois irmãos se tornava pública. As máscaras caíam, e o poder de Antônio já não tinha onde se esconder. Felipe, ensanguentado, conseguiu derrubar Vitor. Voltou-se então para Antônio, que ainda tentava manter a pose de superioridade. "Você nunca entendeu, irmão", disse Felipe, arfando. "Não é sobre quem tem mais, é sobre quem consegue ser inteiro." A frase atravessou o ar como sentença final. Antônio, descontrolado, tentou sacar uma arma escondida no paletó. Mas antes que pudesse atirar, Elisa se colocou entre os dois, com os braços abertos. O gesto inesperado o fez hesitar. O peso das escolhas recaiu sobre ele em segundos que pareceram eternos. A multidão já observava, e disparar ali significaria destruir a imagem que tanto preservava. Vitor, ferido, pediu para recuar. Antônio, ofegante, percebeu que havia perdido. Não porque não tinha forças, mas porque o jogo havia mudado. Felipe não era mais o adversário de antes. Agora era um homem que se libertara do ciclo. E contra isso, nenhuma arma servia. Com raiva contida, Antônio voltou ao carro, prometendo que aquela história não terminaria ali. As rodas rasgaram o asfalto, deixando para trás poeira e silêncio. A ameaça ainda pairava, mas a batalha daquela manhã estava vencida. Felipe caiu de joelhos, exausto. Elisa correu até ele, abraçando-o com força, sem se importar com o sangue e a sujeira. Dona Olívia, da janela, apenas sorriu com serenidade. Quando a sombra se mostra, a luz pode enfim nascer. Naquele instante, Felipe percebeu que não havia retorno. O confronto final com Antônio não encerrara apenas uma disputa de poder, mas uma luta interna que carregava há anos. Pela primeira vez, sentia-se inteiro, mesmo em meio ao caos. Capítulo 14. Renascendo das cinzas. A vila demorou a voltar ao normal depois do confronto. Os vizinhos comentavam em sussurros, curiosos sobre quem era aquele homem que enfrentara os desconhecidos de terno. Elisa e Felipe, porém, pouco se importavam com os julgamentos externos. O que importava era a decisão que tinham tomado juntos, permanecer lado a lado, custasse o que custasse. Felipe ajudou a reparar os estragos no portão e limpou o sangue que ainda manchava o chão. Cada gesto era simbólico, como se estivesse apagando as marcas da violência para abrir espaço ao novo. Elisa o acompanhava, e o silêncio entre eles agora era diferente. Não de afastamento, mas de cumplicidade. Durante dias viveram com mais cautela, mas também com mais verdade. Felipe deixou de esconder qualquer parte de sua história, e Elisa aprendeu a enxergar o homem que estava à sua frente,
não apenas o bilionário que um dia fora. A confiança, embora ainda frágil, começava a renascer como chama protegida do vento. Dona Olívia, sempre enigmática, revelou mais fragmentos do passado. Contou sobre promessas não cumpridas de antigos familiares, sobre homens que escolheram o poder em vez do amor, sobre mulheres que sustentaram o lar sozinhas. Felipe e Elisa entenderam que não eram apenas protagonistas de uma história recente, mas peças de um enredo que atravessava gerações. Numa tarde serena, Felipe levou Elisa até um parque da cidade. Sentaram-se sob uma árvore e observaram crianças brincando, casais caminhando, idosos sorrindo. Para ele, aquela cena tinha mais valor do que qualquer reunião de negócios. Aqui é onde quero estar, disse, segurando a mão dela. Elisa sorriu, e pela primeira vez acreditou sem medo. Felipe começou a trabalhar oficialmente na comunidade, ajudando a organizar mutirões e projetos locais. A sensação de pertencimento crescia a cada dia, e os vizinhos passaram a respeitá-lo não como alguém misterioso, mas como um homem disposto a contribuir. O império que construíra antes parecia pequeno diante da vida que agora florescia. Ainda assim, a sombra de Antônio não desaparecia. Havia sempre o risco de uma nova investida, mas Felipe aprendeu a não viver sob o domínio do medo. Se ele voltar, estaremos prontos, dizia. E Elisa acreditava, porque, diferente de antes, não estavam mais sozinhos. Certa noite, ao redor da mesa simples, os três se reuniram para uma refeição tranquila. Dona Olívia ergueu o olhar e disse: "O fogo que destrói também pode aquecer, se for usado com sabedoria. Vocês renasceram das cinzas, e agora precisam aprender a manter a chama viva." A frase ecoou como um batismo silencioso. Felipe e Elisa trocaram um olhar carregado de promessa. Já não havia mais máscaras, apenas cicatrizes que os tornavam mais fortes. A dor compartilhada agora se transformava em elo, e cada gesto parecia afirmar que o futuro não precisava repetir os erros do passado. No íntimo, Felipe sabia que ainda enfrentaria desafios. O confronto com Antônio fora apenas um capítulo, e a vida não prometia finais estáticos. Mas, pela primeira vez, ele não sentia necessidade de controlar tudo. Aprendeu a confiar, a entregar, a viver o presente com coragem. Elisa, por sua vez, descobriu que não precisava carregar o peso do abandono sozinha. O homem ao seu lado não a preenchia por completo, mas caminhava com ela, reconhecendo suas dores e oferecendo presença. E essa presença era suficiente para reconstruir o que o tempo havia corroído. Na manhã seguinte, acordaram com o som dos vizinhos rindo no quintal ao lado. O mundo continuava, simples e imperfeito, mas real. Felipe respirou fundo, sentindo que, ao perder tudo, ganhara aquilo que jamais teve, a chance de recomeçar de verdade. O sol atravessou a janela, iluminando o rosto de Elisa adormecida. Ele sorriu, certo de que, entre todas as riquezas que já tivera, nenhuma se comparava àquele momento. Era o renascimento, não de um bilionário, mas de um homem que finalmente encontrara sentido. E assim, Felipe compreendeu que as cinzas do passado não eram prisão, mas solo fértil. Ali, ao lado de Elisa e Dona Olívia, estava pronto para plantar uma vida que resistiria a qualquer tempestade. Porque quem renasce das cinzas já não teme o fogo. Capítulo 15. Entre sombras e esperanças. Os dias que seguiram o confronto trouxeram uma calma estranha, como se a vila tivesse respirado fundo após uma tempestade. Felipe caminhava pelas ruas com um olhar novo, reconhecendo cada detalhe como parte de uma vida que agora lhe pertencia. Não havia carros luxuosos, nem reuniões em prédios altos, mas havia algo que antes nunca tivera: paz. Elisa, aos poucos, deixou de olhar para ele com desconfiança. As feridas ainda estavam ali, mas já não sangravam. A confiança começava a renascer como planta que brota depois de uma seca longa. E nessa reconciliação silenciosa, havia mais força do que em qualquer promessa grandiosa. Dona Olívia, sentada em sua cadeira de rodas, acompanhava tudo com os olhos de quem já vira o mundo repetir muitas histórias. Um dia segurou a mão de Felipe e disse: "O que você pensava ser queda foi apenas o caminho para que pudesse ver o que importa. Agora cabe a você não esquecer." Ele assentiu, sentindo que aquelas palavras eram tanto bênção quanto alerta. Numa tarde ensolarada, a comunidade organizou um mutirão para reformar a praça local. Felipe e Elisa trabalharam lado a lado, pintando bancos, carregando madeira, plantando flores. As crianças riam, correndo por entre eles, e pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que não precisava de aplausos, nem de títulos para sentir-se vivo. Bastava estar presente. Enquanto isso,
Rumores sobre Antônio circulavam discretamente no mercado financeiro. Seus negócios começaram a sofrer com a desconfiança, e aliados se afastavam. O poder que conquistara começava a desmoronar, corroído não por escândalos externos, mas pela própria sombra que carregava. Felipe sabia que o irmão ainda era uma ameaça, mas também entendia que a vida não podia ser pautada apenas pelo medo. Naquela noite, reunidos ao redor da mesa simples, Felipe ergueu um brinde improvisado com copos de vidro riscados. As novas chances, disse, olhando para Elisa e Dona Olívia. Elisa sorriu, e a avó completou. A coragem de escolher a vida, mesmo quando o passado insiste em chamar. O brinde ecoou como um rito de passagem. Felipe decidiu formalizar seu afastamento da empresa. Redigiu documentos, assinou declarações, e, ao fazer isso, sentiu como se estivesse devolvendo um fardo que nunca fora realmente seu. O poder já não o definia. O que o definia agora era o quintal florido, os risos de Elisa, o olhar sábio de Dona Olívia. Elisa, ao ver sua decisão, compreendeu que ele não falava em mudança por conveniência, mas por verdade. O homem que escolhera ficar era o mesmo que aprendera a viver com pouco, a valorizar cada instante. E ela, pela primeira vez, acreditava que podia confiar sem reservas. Alguns dias depois, Felipe levou Elisa e Dona Olívia até o interior, para visitar a igreja mencionada nas cartas antigas. Lá, encontraram registros que confirmavam laços distantes entre suas famílias, histórias de promessas quebradas e amores interrompidos. Elisa chorou ao perceber que não era apenas coincidência. O destino deles já estava escrito há gerações. De volta à cidade, trouxeram consigo a certeza de que não estavam sozinhos. A constelação de suas histórias finalmente encontrava assento, e isso lhes dava força para seguir em frente. As dores herdadas não desapareceram, mas agora eram reconhecidas, vistas, honradas, e por isso já não pesavam como antes. Na varanda da casa, sob um céu estrelado, Felipe abraçou Elisa e disse: "Às vezes é preciso perder tudo para entender que já tínhamos o que realmente importava." Ela encostou a cabeça em seu peito, respondendo: "E às vezes é preciso ser encontrado por alguém que vê além da sombra para descobrir a esperança." Dona Olívia, ouvindo da sala, sorriu com ternura. "Vocês quebraram o ciclo. O que antes era dor, agora pode ser amor. E é assim que a vida se refaz." Suas palavras eram a confirmação de que o caminho trilhado, embora doloroso, os levara ao lugar certo. Felipe sabia que o futuro ainda traria desafios, talvez até o retorno de Antônio. Mas agora não tinha medo, porque o homem que antes fugia havia morrido no acidente. O que nascera depois aprendera que coragem não é a ausência de temor, mas a escolha de permanecer, mesmo quando tudo parece incerto. Naquela noite, deitados lado a lado, Felipe e Elisa contemplaram as estrelas. A cidade ao redor parecia mais silenciosa, como se o universo inteiro respeitasse aquele momento. Entre sombras e esperanças, haviam encontrado a luz que os guiaria dali em diante. E assim, o homem que perdera tudo e a jovem que carregava ausências descobriram juntos que a vida não se mede pelo que se tem, mas pelo que se compartilha. E, finalmente, entenderam que até as maiores dores podem se transformar em sementes de amor. E você acredita que essa história foi forte? Prepare-se, porque vamos trazer muito mais novas tramas de amor, perdão e segredos familiares que vão mexer ainda mais com o seu coração. Então já se inscreva, ative o sininho e volte sempre, porque cada vídeo é uma nova chance de se emocionar e se surpreender. Nos vemos na próxima história.